General, eu não posso deixar de enaltecer e parabenizar as polícias do Estado de São Paulo, todo o trabalho da pasta de segurança pública, que realmente proporcionam os melhores indicadores para o povo de São Paulo. Eu, como policial militar, servi 31 anos e eu sou testemunha do sacrifício, do suor de todos os integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, para que esses números se tornem realidade. E nós sabemos que isso não acontece num passe de mágica. Isso realmente é fruto de um sacrifício muito grande. E eu gostaria de externar aos senhores o sentimento dos seres humanos, dos homens e mulheres que estão dentro daquela farda, se esforçando e trabalhando para produzir esses resultados, como a gente costuma dizer na vida de caserna, o papo do pátio de quartel. Hoje, a tristeza e a fadiga dos nossos policiais, ela é muito grande. Ela é muito grande porque poucos compreendem o que é um policial tirar um turno de serviço de, no mínimo, 15 horas, trazendo consigo, em seu corpo, 11 quilos de equipamento de proteção individual, entre colete balístico, cinturão, uma pistola com um carregador, mais 2 carregadores sobressalentes, algema, lanterna, bastão retrátil. Durante o turno de serviço, um fuzil em bandoleira, uma arma longa. E quando eu digo no mínimo 15 horas, é porque o nosso soldado, quando ele vai trabalhar, ele mora na periferia, em áreas de alto risco, que é o que o salário dele permite dar à família dele como moradia. E ele já sai de casa fardado porque ele precisa dessa alternativa, sair fardado, para ter gratuidade no transporte público. Então ele já sai de casa, o policial que entra de serviço às 6 horas da manhã, ele sai da casa dele 3h30, 4 horas da manhã, fardado. Já num estado de atenção e alerta do portão da casa dele. Porque ele encontra-se fardado, ele precisa cuidar e zelar pela sua segurança e das pessoas que estão ao redor dele. Porque ele é um alvo. E o crime o acompanha e o monitora. Então ele sai da casa dele 3h30 da manhã, assume o serviço às 6 horas. E às 6 horas ele tem uma breve preleção junto com o sargento, CGP, e embarca numa viatura onde já há ocorrências pendentes sendo transmitidas pelo Copom 190. E ali ele tira 12 horas, das 6 às 18, com esses 12 quilos de equipamento de proteção individual, embarca, desembarca, corre atrás de um ladrão, pula muro, faz mediação de um conflito, numa discussão entre marido e mulher, conversa, separa os dois, diminui o nível de tensão ali. Num acidente de trânsito, ele vai, separa as partes, dialoga, conversa. Por muitas vezes é xingado, é desrespeitado, é ofendido, mas ele mantém o autocontrole e vai trabalhando. Quando ele se depara com uma situação de flagrante delito, que ele vai apresentar essa ocorrência no distrito policial, a Polícia Civil, por sua vez, pela deficiência de efetivo também, de equipamento, grande parte dos flagrantes duram de 6 a 8 horas. O policial que saiu da casa dele às 3h30 da manhã, já aconteceu, e eu enviei isso lá para a secretaria, para conhecimento dos senhores, para medidas que fossem adotadas para minimizar esse problema. Nós tivemos equipe que entrou de serviço às 6 horas da manhã, apresentou ocorrência às 4 da tarde, terminou, encerrou o turno de serviço meio-dia do outro dia. E o policial, quando ele sai desse turno extremamente exausto, fadigado, ele, no dia da folga, ele tem que ir para o bico, para complementar a renda dele.
e o policial em São Paulo, que é o estado mais rico do país, é a locomotiva do Brasil. O nosso soldado, o nosso policial militar, o nosso policial civil é o que tem os piores salários da nação. E o policial ele faz o bico, não é para comprar um sítio, para comprar um carro zero, ele faz o bico para pagar as suas contas, os seus carnês e botar alimento na mesa. E dentro dessa fadiga, dessa autoestima baixíssima que os nossos patrulheiros estão hoje, eles carregam com eles uma frustração muito grande pelas expectativas que foram geradas por esse governo diante dos compromissos que foram assumidos com a tropa, e eles não tiveram, até o presente momento, a percepção de ajuda alguma, não tiveram nenhuma. Pelo contrário, os nossos veteranos hoje ganham menos. Esse ano, por mais que todos os nossos policiais participem das ações para salvar vidas, para se sacrificar, e se sacrificam, porque somente esse ano, se nós somarmos todos os policiais militares mortos em execuções, coronavírus, acidentes de trânsito, porque o policial, quando sobe na sua moto, ou ele está se deslocando para casa, ele está extremamente fadigado, se envolve em acidente. Como eu já tive soldado, Cabo Madeira, sob meu comando, dormiu em cima da motocicleta, se envolveu num acidente e morreu. Deixou a esposa e filha. Os nossos soldados, além desse sacrifício esse ano, ainda perderam o pagamento do seu 1/3 de férias e a antecipação do 13º, porque para esse soldado que ganha pouco, que tem um orçamento extremamente apertado, esse dinheiro ele já conta na caderneta de planejamento de sustentação da família dele. Então eu quero trazer para o senhor, e isso também motivar as indicações e as propostas e alternativas que nós enviamos à Secretaria de Segurança Pública, é porque, além da expertise, da experiência que nós tivemos em 31 anos de polícia, nós estamos presentes nos pátios dos quartéis, nos plantões das delegacias, no Instituto de Criminalística, e eu tenho, como um compromisso de honra com os senhores, que foram e são comandantes, porque você nunca deixa de ser um comandante. Você nunca deixa de amar o próximo e ter a mão estendida para socorrê-lo. Os nossos policiais em São Paulo precisam de socorro. E essa fala que eu trago para os senhores é a fala da nossa tropa, do nosso soldado, que está extremamente fadigado e sentindo-se abandonado na ponta da linha. Sentindo-se abandonado. E nós sabemos que aqueles 3 policiais mortos na Zona Oeste, naquela equipe de força tática do 23º Batalhão, no final do turno de serviço, durante a madrugada, hoje em São Paulo, se aqueles policiais eles tivessem a reação a ponto de preservar a vida deles, e somente ter perdido a vida o agressor da equipe, aqueles policiais muito provavelmente hoje em São Paulo teriam problemas, porque não acreditariam na legalidade da ação deles. Hoje acreditam porque os 3 morreram durante a abordagem. Fizeram uma abordagem, desarmaram um indivíduo, falso policial civil, que se identificou como policial, não era policial. E, durante a abordagem, ele agrediu a equipe. Um dos integrantes respondeu,
ele também perdeu a vida. Mas se os 3 policiais estivessem vivos, teriam problemas. E eu falo para o senhor porque são 31 anos de polícia. Então eu peço aos senhores que deem uma atenção às nossas indicações. Nós estamos à disposição para dialogar, para conversar, mas os nossos soldados precisam urgentemente de ter a sua carga de trabalho diminuída. O policial não pode ter o seu horário de folga, o seu horário de recomposição física e psicológica comprometida, prestando serviços no momento em que ele deveria estar descansando e usufruindo do convívio da sua família. Muito obrigado e novamente, parabéns pelos números apresentados pelas nossas polícias do Estado de São Paulo.